Olá a todos! Hoje, na aula de matemática, vamos falar de unidades de medida de massa. Estas unidades servem para avaliar, com auxílio de balanças, a massa dos corpos. Aqui estão alguns exemplos de balanças. Existem de 2 pratos, são as mais antigas. Atualmente já temos balanças mais modernas, balanças digitais. Também existem ainda as analógicas. De certeza que já viste algumas destas balanças. Servem então para pesar, ou seja, saber a massa de um corpo. O quilograma é a unidade de medida de massa mais usada em todo o mundo. Ele é a unidade principal das medidas de massa. Já deves ter reparado que há produtos que representam 1 quilograma, como é o caso de um pacote de arroz, ou de açúcar, ou de ervilhas, ou de cenouras, etc. Há vários produtos que podem representar 1 quilo. Mas, com certeza, também já reparaste que nem todos os produtos têm exatamente 1 quilo. Podem ter mais ou menos do que 1 quilo. Por exemplo, a carne, a fruta, o queijo, entre outros. Vamos então ver como é que se pode decompor o quilograma em partes mais pequenas. Repara nesta melancia. Peguei nela, coloquei-a numa balança e verifiquei que a sua massa é de 1 kg. Mas decidi partir a melancia em 2 partes iguais. Então, cada uma representa metade da melancia, ou seja, metade do quilo. Isto é, meio quilo. Cada metade representa então meio quilo. Mas se eu partir a melancia em 4 partes iguais, o que é que eu vou ter? Muito bem, cada parte representa 1/4 da melancia, ou seja, 1/4 de quilo, porque a melancia pesava 1 quilo. O que é que nós verificamos então? Que 1/2 ou 1/4 da melancia são menores que a melancia inteira. Logo, meio quilo e 1/4 de quilo também são menores que 1 quilo. Para formar então 1 quilo, o que é que eu teria que juntar ao peso de meio quilo? Muito bem, teria que juntar meio quilo. Meio quilo mais meio quilo forma 1 quilo. E 1/4 de quilo? Mais 1/4 de quilo, mais 1/4 de quilo e mais 1/4 de quilo. Ou seja, 1 quilograma são 4 vezes 1/4 de quilo. Imagina agora que eu tenho um peso de 3/4 de quilo. Ou seja, 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Quanto é que eu terei de juntar a este peso para formar 1 quilo? Muito bem, 1/4 de quilo. Se recordares as frações, vais verificar que 3/4 mais 1/4 dava 4/4, que era a unidade inteira. Logo, 1 quilograma, neste caso. Imagina agora outra forma de fazer 1 quilograma. Tenho meio quilo, mais 1/4 de quilo, mais 1/4 de quilo. Muito bem, já deves ter reparado que 1/4 de quilo mais 1/4 de quilo forma meio quilo. Logo, este meio quilo destes 2 pesos mais pequeninos, junto com o outro meio quilo, peso um bocadinho maior, forma 1 quilo. Verificamos então que quando um objeto tem menos massa que 1 quilograma, podemos usar outra medida, que é o grama, que se representa por G. Esta unidade de medida de massa é então 1000 vezes mais pequena que o quilograma. 1 grama é a milésima parte de 1 quilo. Vamos ver quantos gramas tem então cada um destes pesos. 1 quilograma tem então 1000 gramas. Se forem 3/4 de quilo, ou seja, 3 vezes 1/4 de quilo, tem 750 gramas. Meio quilo, como estás a pensar, é metade do quilo, ou seja, metade de 1000. Logo,
500 gramas. O quarto de quilo representa metade do meio quilo e a quarta parte do quilo. Logo, são 250 gramas. Vamos verificar. 500 gramas mais 500 gramas formam então 1 quilo. 2 vezes o meio quilo forma 1 quilo. 4 vezes 1 quarto de quilo também dá 1 quilo. Ou seja, 4 vezes 250 gramas. 750 gramas são 3 quartos de quilo, mais 1 quarto de quilo, que são 250 gramas, também formam 1 quilo. Vamos ver quanto pesa cada um destes objetos. O iogurte será que pesa meio quilo, 120 gramas ou 1 quilo? Muito bem, pesa 120 gramas. E o lápis? Será que pesa 1 quarto de quilo, 8 gramas ou 500 gramas? Boa, 8 gramas. E o dicionário de língua portuguesa? Será que pesa 2 quilos, 400 gramas ou 1 quilo? 400 gramas é o peso do dicionário. Muito bem. Para além do grama e do quilograma, podemos usar outras unidades de medida de massa. Temos então os submúltiplos do quilograma, que são menores que o quilograma. Já sabemos que a unidade principal é o quilograma, que tem 1000 gramas, e também já falámos do grama, que representa a milésima parte do quilograma. É 1000 vezes mais pequenino que o quilograma. O grama, então, é um dos submúltiplos. Vamos ver outros submúltiplos. Hectograma, que se representa por Hg, e o decagrama, que se representa por DAG. Estes dois submúltiplos são maiores que o grama, mas são menores que o quilograma. Depois, menores que o grama, temos o decigrama, que se representa por DG, o centigrama por CG e o miligrama por MG. Vamos então agora verificar quanto é que vale um hectograma. 100 gramas. E um decagrama? 10 gramas. E o decigrama em relação ao grama? É a 10ª parte do grama. É 10 vezes mais pequenino que o grama. E o centigrama? 100ª parte. E o miligrama está mesmo a dizer 1000ª parte do grama. São então estes os submúltiplos do quilograma, as unidades mais pequenas que o quilo. Hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Temos que estudar para poder depois iniciar os jogos das conversões. Se não conseguirmos saber bem os seus nomes e a sua ordem, depois torna-se difícil fazer as conversões. Vamos então ter que estudar estes submúltiplos. Combinado?